que colocaram 30 minutos, ok? Ó, oh, pessoal. Mas aí, Francisco, você estava totalmente errado. Como é que a pessoa vai levar 30 minutos numa parada rápida para embarque e desembarque? Aí, neste caso aí, já é considerado estacionamento. Neste caso aí, não foi considerado parada. Ok, galera? Então, justamente para diferencial, por exemplo, você parou o agente, você parou no local. Aí, por exemplo, levou os agentes de trânsito, você levou 2, 3 minutinhos. Até esse tempo aí, pessoal, até esse tempo aí, pode ser considerado como parada, ok? Foi tempo superior a 2, 3 minutos, já é considerado estacionamento. Então você não pode usar como desculpa parar no local proibido, que é proibido estacionar, aí você diz, não, mas foi uma paradinha rápida. Galera, paradinha rápida é 1, 2 minutos. Passou disso, é considerado estacionamento, ok? Passou disso, é considerado estacionamento. Francisco para o carro por 30 minutos no local, liga o alerta, aí quando o agente de trânsito chegar para multar Francisco, ele diz, não, foi uma paradinha rápida para embarque e desembarque. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Meia hora para a pessoa embarcar ou desembarcar do veículo. Aí, pelo amor de Deus, não tem condição um negócio desse, não. Mas o pior, que muita gente utiliza desse artifício, ok? Muita gente utiliza desse artifício. Então, galera, justamente, você chegou no local, tem a placa de proibido estacionar. Aí, beleza. Você parou por 1, 2 minutinhos, neste caso ali é permitido. Passou disso, galera, já é considerado estacionamento. Você já pode ser multado. Já pode ser multado. Ó, galera, e uma coisa que muita gente faz aqui em Solânia. Para o veículo em via, nessa via principal, em via pública, principalmente tem 2 pontos muito críticos aqui em Solânia. Em frente ao Bradesco aqui, antiga Decorama, e em frente ao INSS, em frente ao Central da Economia. O pessoal estaciona o carro no meio da via de circulação, na pista de rolamento. Felipe, tem alguns locais que pode ficar com o pisca-alerta ligado, justamente se tiver uma sinalização que permita, ok? Teve um tempo que em Bananeiras sinalizaram no centro de Bananeiras, Felipe, por exemplo, estacionamento permitido por 10 minutos com o alerta ligado, ok? Aí, nesse caso aí, é permitido, ok? Agora, por exemplo, aqui em Solânia, como o pessoal faz, ó, nessa principal, a galera para em frente ao Bradesco na pista de rolamento, ok? Aí, justamente, deixa o alerta ligado, sai do carro, pista de rolamento, Felipe, é proibido, ok? A não ser, só será permitido, Felipe, se tiver uma placa lá sinalizando. Estacionamento permitido por 10 minutos com alerta ligado. Caso não tenha, é proibido. Ok? Sim, mas seria necessário especificar na placa. Se não tiver na placa, Felipe, é proibido. Ok? Se não tiver na placa, é proibido. Você pode parar, Felipe, o seguinte, ó. Tem uma placa dessa de proibido estacionar, ok, Felipe? Tem uma placa de proibido estacionar. Aí você para, uma parada rápida para embarque e desembarque, por exemplo. Você está com sua família, por exemplo, sua esposa, seu filho. Aí você para sua esposa, por exemplo, entrar numa loja. Aí beleza. E nesse trecho que você parou, tem uma placa de proibido estacionar, ok? Mas foi uma parada rápida, Felipe, para embarque e desembarque. Você, por exemplo, passou 1 minuto ali parado com o alerta ligado, não é infração, ok? Aí, neste caso, não precisa ter nem a placa especificando. Agora, por exemplo, para passar um tempo superior a embarque e desembarque, aí você só pode parar e deixar o alerta ligado se tiver uma sinalização especificando. Ficou entendido? Caso não tenha, é proibido. E outra coisa, galera, pista de rolamento.
pista de rolamento, independente que tenha a placa de proibido estacionar, que tenha a placa de proibido parar, você ficou parado por tempo superior a embarque e desembarque, é infração. Como eu disse, nessa principal aqui de Solânia, o pessoal diariamente comete infração. Eles param aqui em frente ao Bradesco, em frente ao Central da Economia, lá embaixo, de frente ao INSS, deixa o pisca-alerta ligado e tome tempo, e tome tempo, e tome tempo. Galera, muitos dos dias, principalmente no sábado, congestiona a via. Congestiona a via, ok? Independente se é uma via de mão dupla ou se é uma via de sentido único, deixar o veículo parado na pista de rolamento é infração gravíssima, galera. Não é nem infração grave, é gravíssima. Vamos lá, ó. Estacionamento regulamentado. Do jeito que tem a placa proibindo estacionar, pessoal, também tem a placa permitindo você estacionar no trecho. Vamos lá, ó. A de baixo já diz proibido parar ou estacionar. Ó, galera, diferença entre as duas placas. Na placa de cima, galera, na terceira placa de cima aí, ó, a gente tá vendo proibido estacionar. O Ezinho só com uma faixinha vermelha. Na de baixo, a gente tem um Ezinho com duas faixinhas vermelhas. Neste caso, ela está proibindo mais de uma ação. Então, dá para a gente entender o seguinte, ó. Você se deparou com essa placa aí, Felipe, proibido estacionar, ok? Porém, Felipe, você fez uma parada rápida para embarque e desembarque, é permitido, ok? Já se você encontrar de baixo, Felipe, proibido parar em estacionamento, nem que seja uma parada rápida você pode fazer, ok? Na de baixo já diz que é proibido parar e estacionar. A de cima só lhe proíbe estacionar, tá entendendo? Então, galera, ó, que fique na mente de vocês. Tempo superior a embarque e desembarque é considerado estacionamento. Vamos lá, ó. Sentido de circulação da via ou pista, pessoal. Alerta ao condutor qual sentido ele deve seguir na via ou na pista. Vamos lá, galera. Passagem obrigatória. Esta placa aí, pessoal, determina ao condutor que existe um obstáculo na passagem e obrigatoriamente é feita pelo mesmo, à direita, ok? Se tem essa placa aí, pessoal, passagem obrigatória, é porque tem alguma restrição na via que determina que você deve passar por aquele local, ok? Pronto, na Praça de Bananeiras, quando você vem descendo São Leandro para Bananeiras, você não pode seguir direto. Você justamente é obrigado a dar o balão na praça. Ok, pessoal? Ali é uma passagem obrigatória. Geralmente por ter algum obstáculo à frente ou adiante. Ele determina o sentido que o condutor deve passar. Geralmente, esse desvio, esse sentido aí vai ser pela direita. Vamos lá, pessoal. Sentido de circulação na rotatória. Esta placa aí, pessoal, determina o sentido que você deve girar na rotatória, ok? Ela diz o sentido de circulação. A setinha está indicando o sentido que você deve circular na rotatória. Você já imaginou, galera? Todo mundo girando no sentido na rotatória e você girando no sentido contrário? Acidente na seta, né? Você estaria na contramão da rotatória. Então, essa placa aí, ela determina o condutor o sentido de circulação na rotatória. Ó, pessoal, um detalhezinho que eu vou falar para vocês. Nessa prova teórica que vocês vão fazer, pelo menos umas 5 placas vai cair na sua prova, ok? Tem prova que cai até mais, mas no mínimo 5 placas vai cair. Ah, Ranieri, qual é que vai cair? É de regulamentação, é de advertência? Não sei qual é que vai cair. Por isso que eu vou ministrar todas para vocês, ok? São quantas questões, Auricélio? São 30 questões. 30 questões, você tem o objetivo de acertar pelo menos 21 ou mais, ok? Você tem direito a 9 erros. Até 9 erros você ainda passa.
Ó, pessoal, e como eu disse para vocês, pelo menos umas 5 ou 6 placas dessas vai cair na prova de legislação de vocês. E vocês estão vendo muitas dessas placas pela primeira vez hoje. E mesmo pela primeira vez, galera, não é difícil, ok? É só você estar atento, galera, aos detalhes. Ó. As placas são altamente explicativas. Então preste atenção e não vão perder questão boba, galera. O camarada errar questão de sinalização é perder questão boba. É pedir para ser reprovado, ok? Porque mesmo você, é muita placa, mas, galera, as placas são altamente explicativas. Muitas dessas placas tem gente vendo pela primeira vez hoje. E só de você olhar a placa, você já consegue distinguir a placa, você já consegue saber o significado da placa. Ó, pessoal, proibido retornar à esquerda. Proibido realizar retorno à esquerda. Vocês estão vendo, galera, que a setinha está dando retorno por completo. Aí a outra já diz, proibido retornar à direita, galera. Ó, você tá vendo a setinha, o símbolo preto, fazendo um retorno dentro da placa. E você tá vendo a tarjeta vermelha. Então, o que é que essa placa está dizendo, pessoal? Essa placa está dizendo que a manobra de retorno nesse trecho aí é proibido. É proibido você retornar à direita. Ó, pessoal, duplo sentido de circulação. O que é que essa placa determina, pessoal? Essa placa determina ao condutor que está transitando na via, que transitava na via de sentido único, que passará a transitar em uma via de sentido duplo, ok? Então essa placa aí é justamente, ó, via de sentido duplo, sentido de circulação. Ela determina ao condutor que transitava em uma via de sentido único, que o trecho à frente, que o trecho adiante, passou a ser de mão dupla, ok? Mão e contramão, ó. Uma linha, uma faixa mais no sentido, outra faixa mais em sentido oposto. Duplo sentido de circulação, mão dupla. Ó, galera, proibido ultrapassagem. Vocês estão observando, galera, que nesta placa aqui, ó, tem 2 carros, ok? Um carro ao lado do outro. E essa placa está simbolizando o quê, pessoal? Está simbolizando ultrapassagem. E a gente está vendo a tarjetazinha vermelha. Sempre quando vier a tarjeta vermelha, galera, tá proibindo alguma coisa. Ó, a prova não é difícil, ok? A prova não é difícil, porém tem algumas pegadinhas. Se o aluno não estiver atento, ele acaba errando. Por exemplo, pode ter certeza que se cair essa placa na prova de vocês, proibido ultrapassagem. Aí, qual a função dessa placa? Aí, beleza. Letra A, proibido o trânsito de veículos automotores. Letra B, proibido ultrapassagem. Claro, você está vendo aqui, você sabe que é proibido ultrapassagem. Mas essa placa aí, pessoal, para quem não estudar, e por exemplo, se cair a questão lá, proibido trânsito de veículos automotores, o camarada pode facilmente se confundir. Ele está vendo a figura de 2 carros e está vendo a tarjeta vermelha cortando a placa. Então ele poderia se atrapalhar e poderia marcar proibido o trânsito de veículos automotores. Mas na verdade, a placa determina que é proibido ultrapassagem. E até existe, pessoal, essa placa de proibido trânsito de veículos automotores, mas vai ser apenas um desenho de um carro. Quando tiver apenas um carro na figura, ok? E a tarjeta vermelha, está proibido trânsito de veículos automotores naquele trecho. Quando tiver 2 carros, um ao lado do outro, proibido ultrapassagem. Vamos lá, pessoal. Ônibus, caminhões, veículos de grande porte, mantenha-se à direita. Esta placa aí, pessoal, determina que os veículos de grande porte, neste caso, se mantêm à direita, ok? Ó, como eu disse, a placa é altamente explicativa. A gente temos a setinha indicando a direita e apontando justamente para o veículo de grande porte. Essa placa aí, pessoal, geralmente ela é encontrada em trechos de rodovia, em região de serra, ok? Que tem um tráfego muito intenso de caminhões. Aí, geralmente, quando você encontrar essa placa, é porque, galera, vai ter uma terceira faixa, vai ter uma faixa adicional à direita.
ok? Por exemplo, a galera que transita aqui em Solânia Bananeiras, o pessoal sabe o transtorno que acontece quando você vem subindo de Bananeiras para Solânia e você encontra veículos pesados à sua frente. Caminhões, outros aí pesados à sua frente, geralmente forma aquela fila de veículos. E muita gente fica aperreado, querendo fazer ultrapassagem na contramão. Galera, numa situação dessa, é paciência. Não tem muito o que fazer. É ter paciência, ok? Aí, justamente, eles estão falando, e existe um projeto aí, eu vi um zum, de criar uma terceira faixa, galera. De criar uma faixa justamente para veículos lentos, para veículos pesados, ok? Criar uma terceira faixa, uma faixa adicional à direita. Só que eu fiquei imaginando, eu digo, onde moleques vão fazer aquela faixa? Eu escutei esses uns últimos dias, eu digo, deve ser, é porque é ano de política, os camaradas estão prometendo um negócio desse. Seria uma boa. Se fizesse, realmente seria uma boa. Porque quem transita no trecho de Bananeira Solânia sabe. Quando pega um veículo pesado na frente, meu amigo, pode botar as barbas de molho. Uma pista simples, mão em contramão, pode botar uma barba de molho. Se realmente, galera, construísse essa faixa adicional à direita, seria uma boa. Aí, se construísse a faixa adicional à direita, pode ter certeza que teria uma placa dessa. A faixa adicional à direita, pessoal, era preferencial só para os veículos pesados. E os demais veículos transitariam nas outras faixas. Conserve a direita, pessoal. Neste caso aí, determina o condutor que conserve a direita da via, se mantém à direita da via. Velocidade máxima permitida. Neste caso específico aqui, galera, 80 km, 80 km por hora. Aí você diz, oxe, né? Então quer dizer que a velocidade máxima permitida no Brasil é 80 km por hora? Não. Pelo contrário, Jonas. Pelo contrário. Pelo contrário. Ele tem a preferência na faixa dele. A lei está bem clara aí, ó, Jonas. Ele determina ao condutor de veículo pesado que se mantenha na faixa preferida, na faixa da direita. Ok? Não é que, por exemplo, ele vai para a faixa da esquerda, ele vai ter muito pelo contrário. Ah, mas quando ela acabar, com certeza vai ter uma sinalização. Ok? Mas justamente neste caso aí específico que você perguntou, ele tem que se manter nessa faixa. Agora, claro, vai ter um certo ponto que ela vai acabar, ok? Aí justamente quando ela for acabar, vai ter sinalização indicando que vai haver um estreitamento de pista à direita. Aí neste caso aí, ele terá preferência sim, ok? Neste caso, como você especificou agora, sim. Sim, sim, Felipe, sim. Quando é uma via de sentido único, muito bem observado. Por quê, Felipe? Eles devem se manter na faixa da direita. Por quê, Felipe? Porque a faixa da esquerda é uma faixa rápida. Muito bem observado. Muito bem observado. O veículo lento, o veículo pesado, principalmente quando é uma via de sentido único, quando tem duas ou mais faixas. Exatamente. Quando a via é duplicada, Auricélio. Muito bem. Galera, vocês estão mais por dentro do que tá de macaxeira. Nem expliquei o negócio, já teve 3 comentários para bater palma, viu? Teve 3 comentários aí de camarada que entende mesmo. Foi 3 comentários que se encaixou bem direitinho. Foram palavras diferentes, mas encaixou exatamente no que eu estava falando. Muito bem observado. Os camaradas estão mais por dentro do que tá de macaxeira. Ô, Márcia. Márcia, e tem troço para ser mais por dentro do que talho de macaxeira? A macaxeira, até depois de cozinhada, o talho ainda fica no meio dela. Não tem como. Até quando você cozinha ela, o talho ainda fica no meio. Ai, ai.
Vamos lá, pessoal. Ó, galera. É boa, né, Auricelli? Ó, pessoal, você. Ô, Auricelli, mas é aquela coisa, né? É uma aula que tem brincadeira, tem a gente fica desopilando, mas a gente não foge do contexto, ok? Vocês estão rindo, estão se divertindo, mas estão aprendendo. O mais importante é isso. Não tem dizendo numa cartilha que para aprender tem que ser aquele negócio todo engessado, aquele negócio todo formal, não. Dá para ser informal e dá para aprender sim, galera. Ó, pessoal, vocês estão observando que todas essas placas aqui, ó, tem uma coisa em comum. Todas elas têm a tarjeta vermelha, portanto, ok? E se todas elas têm a tarjeta vermelha, todas elas estão proibidas alguma coisa. Então, galera, essas placas aí, ó, não dá para errar. Fazer que nem outro. É proibido você errar uma placa dessa na prova, galera. É proibido você errar uma placa dessa de proibido. Porque, meu amigo, o negócio já tá na cara. Ó, você olhou para a figura, olhou para o desenho, pronto, você já matou a charada da placa. Primeiro, proibido transferência automotores. O desenho apenas de um veículo com a tarjeta vermelha. A figura de uma moto, pessoal. Proibido trânsito de motocicletas e ciclomotores. A figura de uma charretezinha aí, o cavalinho com uma charretezinha. Proibido trânsito de veículo de tração animal. Tá mudo, galera, para vocês aí? O Alan tá reclamando aqui, para ele tá mudo. Beleza, beleza. Então, pessoal, olhou o desenho da placa, já dá para matar a charada nesse caso aí. Proibido o trânsito de tratores e máquinas de obra, desenho do trator. Proibido o trânsito de caminhões, desenho do caminhão. Proibido o trânsito de bicicletas. Proibido o trânsito de pedestre. Proibido o trânsito de ônibus. Trânsito proibido a carro de mão. Então, pessoal, pelo amor de Deus, veio com a tarjetazinha vermelha, você já sabe que está proibindo alguma coisa. Para você saber o que está proibindo, é só você olhar a figura. Vamos lá, galera. Uso obrigatório de correntes. Essa placa, pessoal, de uso obrigatório de correntes, ela não é uma placa muito comum aqui na nossa região. Essa placa, o uso dela é mais comum na região norte, ok? Na região amazônica. Por quê, pessoal? Pelas péssimas condições das estradas. Na Transamazônica, por exemplo, você vai encontrar muito essa placa aqui, ó, uso obrigatório de correntes. Esta placa aí, pessoal, ela assinala ao condutor para o uso de corrente atrelada pelo meio ao par de rodas motrizes do veículo. O que são rodas motrizes, galera? São a roda que traciona, a roda de tração do veículo. Então, pessoal, para que serve a corrente atrelada ao par de rodas motrizes? Para melhorar a tração, galera, para melhorar a aderência do veículo, principalmente em atoleiros, para você vencer pisos eslamaçados, com muita lama, ok? Por exemplo, para a galera que já fez, por exemplo, trilha de jipe, alguma coisa desse tipo, ele já deve ter uma noção para que serve isso aqui. Isso melhora a aderência, melhora a tração, ok? Então, como eu disse, aqui na nossa região não é muito comum, né? Não é muito comum, é mais comum esse tipo de placa aqui, os obrigatórios de corrente, na região norte. Sim, Auricélio, vou explicar. Ó. Esta placa aqui, uso obrigatório de correntes, ela não é muito comum aqui na nossa região, ok? Ela é mais comum na região norte, porque o intuito das correntes, Auricélio, ao par de roda motriz nada mais é do que a roda que traciona o veículo, ok, Auricélio? Então, quando você justamente envolve essa roda com corrente, ela melhora a aderência, ela melhora a tração.
ok? E principalmente pisos com muita lama, atoleiro, você vai conseguir vencer esses atoleiros com maior facilidade, ok? Porque ela vai melhorar a tração, ela vai melhorar a aderência do veículo. Porque como o piso fica muito escorregadio, aí justamente o pneu ele não traciona bem. E com a corrente ele vai tracionar melhor. Deu para entender? Aí justamente aqui na nossa região, Auricelli, não é muito comum. Não é muito comum você se deparar com essa placa. Ela é mais comum na região norte, principalmente na Transamazônica, ok? Porque a qualidade do pavimento, pelo amor de Deus, só Deus na causa. Também, Auricélio, o pessoal utiliza em regiões de nevasca, ok? Nos Estados Unidos, quando está nevando, esses países que tem nevasca, eles utilizam muito esse artifício, ok? Para dirigir no dia que está gelo, nevasca, porque ele vai melhorar a aderência, ok? Quando a pista se torna muito escorregadia. Vamos lá, pessoal. Alfândega. Essa placa de alfândega, pessoal, ela determina a presença de uma repartição alfandegária, ok? Um posto de fiscalização internacional. Então, essa placa de alfândega, galera, geralmente você só vai encontrar ela em regiões de fronteira, ok? Pronto. Na Ponte da Amizade, Brasil-Paraguai, ok? Que faz fronteira, por exemplo, Foz do Iguaçu, Cidade do Leste, do Paraná, que faz fronteira Brasil-Paraguai. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que nosso colega Albério atravessou a fronteira, ok? Brasil-Paraguai. Albério foi comprar umas muambas lá no Paraguai. Então, por exemplo, quando Albério voltar no carrinho dele, Albério vai ter que passar pela alfândega, ok? Caso o Albério não passe pela alfândega, Albério está fazendo contrabando, e contrabando é crime, ok, galera? Contrabando é crime e é infração de trânsito. Mas olha que coincidência danada, rapaz. Como é que eu escolhi uma pessoa aleatória e acertei o negócio? Pelo amor de Deus, olha mesmo. Apoio, Alberto, quando você for novamente, Alberto, se lembre do professor, viu? Traga uma lembrança aí do professor. Uma caixinha daquela de som, um relógio do Paraguai, alguma coisa desse tipo aí. Brincadeira, brincadeira. Foi tocar, né, Alberto? Caramba, já fosse tocar no Paraguai, meu. Ó, pessoal, para quem não conhece aí nosso amigo Albério, Albério é um músico, pessoal, percussionista de extrema qualidade, viu? Para quem não conhece aí, Albério é pau no que ele faz aí, viu? É pau na máquina. Percussionista de extrema qualidade aí, de alto gabarito. Pessoal, já dancei muito forró, viu, ao som do zabumba de Albério, da bateria de Albério. Já dancei muito forró. Então, como ele estava no palco lá tocando, ele não veio quem está dançando, né? Mas a galera que tá, observa geralmente o músico. E é coisa boa, viu, galera? Tem coisa melhor, camarada, dançar um forrozinho, tomando uma rainhazinha. Show de bola, hein? Ó, pessoal, se vocês quiserem, vou dar uma dica, viu? Vou dar uma dica. Vocês podem até, como vocês estão no grupo aí, ó. Como vocês estão no grupo, se vocês quiserem, vocês podem se organizar para quando for no final da turma, galera, quando for no final das aulas, pode até marcar uma brincadeirinha, ok? Já tem Alberto na percussão aí, ó. Pra gente tomar uma rainhazinha, comer um negocinho, eu gosto, viu? Depois vocês vejam aí, se é viável ou não. Vamos lá, pessoal. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Esta placa aí, pessoal, determina ao condutor que é proibido acionar buzina ou sinal sonoro.
Ó, e outra coisa, você não tá no grupo não, Joyce? Eu vou pedir, vocês, eu tô ligado, vocês que começaram depois, né? No caso, você, Joyce, Auricélio, acho que João Henrique, esse pessoal não tá no grupo porque começaram depois. Eu vou pedir para eles adicionar vocês. Ah, você tá assim, José Henrique? Beleza. Mas eu vou pedir, Joyce, para ele adicionar você e Auricélio, viu? Que você fica por dentro das informações. Vamos lá, pessoal. Ó, a gente tá vendo a placa aqui proibida acionar buzina no sinal sonoro. Mesmo que você não se depare com essa placa, mesmo que não tenha essa placa em via pública, mas a lei ela é bem clara. Perímetro urbano, no horário que compreende entre as 22 horas, ou seja, das 10 da noite às 6 da manhã, é proibido você buzinar no perímetro urbano, ok? Mesmo que não tenha essa placa de proibido buzinar, ok? Tendo essa placa aqui proibido buzinar, nesse trecho aí é proibido buzinar a qualquer horário. Mas, por exemplo, mesmo que você não encontre essa placa de proibido buzinar, acionar buzina no sinal sonoro, no perímetro urbano, ou seja, na zona urbana dentro da cidade, das 10 horas da noite, ou seja, das 22 às 6 da manhã, é proibido você acionar a buzina no sinal sonoro, ok? Agora que fique bem claro, pessoal, é proibido no perímetro urbano, ok? Na rodovia, que rodovia, pessoal, ela não é considerada perímetro urbano. Rodovia, ela é uma via rural, ok? Na rodovia é permitida a buzina, galera, porque a buzina é um alerta, é uma sinalização sobre algum perigo, alguma coisa desse tipo. Agora, no perímetro urbano, dentro da cidade, das 10 da noite às 6 da manhã, é proibido buzinar. É infração, viu? É uma infração leve, 3 pontos na carteira e multa de R$ 88. Por quê, pessoal? Subentende que depois das 10 horas da noite, a galera tá dormindo, né? Então, você buzinar depois das 10 horas da noite no perímetro urbano é uma perturbação do sossego, ok? É uma infração leve, 3 pontos na carteira e multa de R$ 88. É muito difícil alguém ser multado por isso na prática, mas está lá no Código de Trânsito Brasileiro, viu, galera? Na prática é uma situação que dificilmente o pessoal é multado, mas está lá no Código de Trânsito Brasileiro. Das 10 horas da noite às 6 da manhã, no perímetro urbano, é proibido acionar a buzina ou sinal sonoro. Vamos lá, pessoal. Proibido mudar de faixa. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Aí a outra já diz: proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Você diz: oxe, não estou entendendo essa placa aí. Estou vendo aí esse monte de rabisco aí, essa faixa vermelha botando a placa. Como é que eu vou conseguir entender essa placa? Como é que eu vou desvendar essa placa? Galera, para você matar a charada, para você facilitar seu entendimento dessa placa, é simples demais. Esse tracinho preto, pessoal, que está em pé na vertical aí, no meio da placa, você entenda ele como aquela faixa que divide a faixa da esquerda da faixa da direita, ok? Aquela linha central. Pode ser aquela linha amarela ou pode ser aquela linha branca, ok? Que divide faixa da esquerda da faixa da direita. Então, galera, e esse outro que está, justamente essa setinha preta que está começando do lado esquerdo e terminando do lado direito, pessoal, você entende essa setinha preta pelo seu veículo. Então, justamente, ó, o veículo estando na faixa da esquerda é proibido mudar para a faixa da direita. Ó. Vocês estão vendo que a setinha está começando de um lado e terminando do outro. Então, a manobra de mudar, de sair da pista da esquerda para a pista da direita, neste caso aí, é proibido. Ok? A outra já é o contrário. A setinha está começando do lado direito. Pode observar, pessoal. E está terminando do lado esquerdo. Então, a manobra de mudar de faixa
Da direita para a esquerda, neste caso aí, é proibido, ok? Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito, da direita para a esquerda. Deu para entender aí, galera? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida aí, pessoal? Show! Vamos lá, pessoal. Comprimento máximo permitido, 10 metros. Peso bruto total máximo permitido, 10 toneladas. Altura máxima permitida, 4,5 metros. Largura máxima permitida, 3 metros. Peso máximo permitido por eixo, 2 toneladas. Ó, pessoal, então essas placas que falam sobre a limitação dos veículos, ok? O entendimento dela é muito fácil. Basta você ficar atento. Você está vendo aí a primeira, comprimento máximo permitido, 10 metros, ok? Você está vendo a figura do caminhão e logo abaixo do caminhão, na figura, tem a informação 10M, que arremete o que a você? 10 metros, e justamente duas setinhas no sentido de quê? No sentido do comprimento do veículo, galera. Então a informação aí é muito clara. Comprimento máximo permitido, neste caso, 10 metros. O caminhão, e embaixo do caminhão, 10M, e a setinha no sentido do comprimento. Então, comprimento máximo permitido, 10 metros. Vamos lá, ó. Peso bruto total máximo permitido. Aí, pessoal, o que é que tem de informação na placa? 10T. 10T você vai entender por quê. 10 toneladas. Ajustamento, ó, uma setinha empurrando para baixo, com arremeto como fosse o quê? Uma balança, ok? Então, pessoal, peso bruto total máximo permitido, neste caso aí, 10 toneladas. Altura máxima permitida, pessoal, 4,5 metros. Você tá vendo aí, ó, 4,5 M. 4,5 o quê, pessoal? 4,5 metros, ok? Aí justamente, ó, uma setinha para baixo e uma para cima. Vai lembrar o quê, pessoal? Tá informando o quê? Altura. A altura máxima permitida neste caso aí, 4,5 metros. Vamos lá, pessoal. Largura máxima permitida, 3 metros. Ó. O que é que tem de informação na placa? 3,0. Neste caso, 3 é. E o M embaixo, pessoal. E justamente, ó, uma setinha do lado e do outro, pessoal. Lembrando que no sentido de que? Largura. Largura máxima permitida, neste caso, 3 metros. A última placa, pessoal. Peso máximo permitido por eixo. Aí você está vendo. O que é que tem de informação na placa? 2T. 2 toneladas. Setinha. A setinha está apontando para onde? Para o eixo. Ok? Então, neste caso, pessoal, peso máximo permitido por eixo, 2 toneladas. Ok? Não dá para você errar uma placa dessa, pessoal. A placa é altamente informativa. Cabe essa placa. Peso máximo permitido por eixo, 2 toneladas. Aí, neste caso aí, é simples, ó. Você está com o veículo, por exemplo, de 3 eixos. Aí, neste caso, o peso bruto total máximo permitido, nesse caso aí, será 6 toneladas. Por quê? Vai dar 2 toneladas para cada eixo. Ok? Então, é simples demais, pessoal. É só ficar atento aos detalhes. Sinalização, como eu digo, não é difícil.
lá, pessoal. Ciclista transite à esquerda. Temos a figura do ciclista, ok? E a setinha indicando. Ciclista, neste caso, transita à esquerda. A outra, pessoal, setinha apontando para a direita e justamente ciclista do lado direito. Ciclista transita à direita. Pessoal, estou sendo repetitivo, mas é só você ficar atento aos detalhes. Ó. Vamos lá, pessoal. Ciclista à esquerda, pedestre à direita. De um lado está o ciclista e de outro está o pedestre. E tem uma faixinha, pessoal, ok? Separando os dois, um tracinho separando os dois. Dizendo o lado que cada um deve transitar. Ó. Neste caso aí, ciclista à esquerda. O ciclista está de que lado, pessoal? Lado esquerdo. O pedestre está de que lado? Lado direito. Ó, galera, muita gente acaba até entendendo a função da placa. Mas tem gente que é impressionante como ele se enrola na hora de direita e esquerda, ele não consegue distinguir. Pelo amor de Deus, pessoal. Para não haver essa confusão, leia a placa de baixo para cima. Visualize a placa de baixo para cima. Para você não se enrolar na hora da direção, se é a esquerda, se é a direita. Ciclista do lado esquerdo, pedestre do lado direito. E uma faixinha separando os dois, pessoal. Claro, sempre lembrando, na prova, pessoal, não vai aparecer a placa com a mensagem embaixo. Vai aparecer a placa e justamente vai aparecer as alternativas. Por exemplo, se cair essa última placa na prova aí, galera, aí pedestre à esquerda, ciclista à direita. Como é que vai vir formulada a pergunta? A placa fulano de tal, aí vai vir a função da placa. Justamente vai vir o desenho da placa. O que é que esta placa informa ao condutor? Esta placa informa que o pedestre deve se manter à esquerda e o ciclista deve se manter à direita. Ok? Vamos lá. Circulação exclusiva de bicicletas. Pessoal, aonde que você vai encontrar essa placa? Que tipo de via que você vai encontrar essa placa de circulação exclusiva de bicicletas? Aonde que a gente... Qual tipo de via que é exclusivo para bicicletas? Ciclovia ou ciclofaixa, ok? Pode encontrar numa ciclofaixa, Jonas, e também numa ciclovia, beleza? Depois, Jonas, eu vou explicar a diferença entre ciclofaixa e ciclovia, viu? Aí o cabadinho tem diferença, tem uma pequena diferençazinha, beleza? Eles têm praticamente a mesma função, porém tem uma diferençazinha. Eu já posso explicar logo agora. Eu sou meio ansioso. Quando surge um negócio, eu vou logo matar para não deixar o aluno na dúvida. Ciclofaixa, Jonas, é o seguinte: é um trecho da via que foi destinado à circulação de bicicletas, ok? Mas as outras faixas permanecem para os veículos. Então, geralmente isso acontece, Jonas, o seguinte: ó, geralmente eles pegam 1,5 metro na faixa da direita, ok? Próximo ao acostamento, eles pegam 1,5 metro, vão pintar na cor vermelho e branco e vão sinalizar, ok? Neste caso aí uma ciclofaixa. Já uma ciclovia, Jonas, é uma via que foi feita exclusivamente só para a circulação de bicicletas, ok? Por exemplo, ele não é compartilhado com os demais veículos. Por exemplo, dava para fazer uma ciclofaixa aqui nessa principal de Solânia. Bastaria eles pegar do lado direito, ok? Separar 1,5 metro do lado direito, sinalizar, aí justamente as outras duas faixas continuariam para os veículos. E justamente aonde era um local específico para estacionamento, eles transformariam numa ciclofaixa, beleza? Já uma ciclovia, pessoal, não. A ciclovia, ela é exclusiva só para bicicleta. É um local que foi feito só para bicicletas e ela é toda pintada na cor vermelha. Por exemplo, ali na orla do Carro Branco, Jonas,
Na hora do Cabo Branco, ali em João Pessoa, tem uma ciclovia, ok? Feita só para bicicletas. Já tem algumas avenidas em João Pessoa que vai ter ciclofaixa. Por quê? Vai ter as faixas para o veículo e vai ter a faixa só para a bicicleta. Deu para entender aí, Jonas, a diferença? Show de bola. Vamos lá, pessoal. Circulação exclusiva para caminhão. Geralmente vai ter uma faixa exclusiva só para caminhão. Circulação exclusiva para ônibus, pessoal. Geralmente, principalmente em cidades que tem um serviço de transporte coletivo, vai ter faixa exclusiva só para circulação de ônibus, ok? Além da placa, pessoal, além da sinalização vertical, você também vai encontrar a sinalização horizontal, pessoal, nessa faixa exclusiva para ônibus, ou seja, vai ter a pintura da via, ok? Geralmente, para separar, pessoal, as demais faixas da faixa exclusiva de ônibus, vai ter justamente uma sinalização de uma faixa azul, azul e branco, ok? E vai ter a palavra escrita ônibus na faixa. Aí você diz, rapaz, o prefeito dessa cidade gosta de ônibus, por quê? Ele escreveu no meio da pista ônibus, 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 ônibus. Aí o camarada diz, por que danado será que tem ônibus? Porque ali, meu filho, ali é uma faixa exclusiva para ônibus. Se você tiver em outro carro, saia para aquela faixa imediatamente, porque você está cometendo infração. Ok? Além da placa, também vai ter a sinalização horizontal, para complementar. Vamos lá, pessoal. Pedestre anda pela direita. Esta placa aí nem para ultrapassagem, Jonas, nem para ultrapassagem. Porque se você entrou na mesmo você realizando ultrapassagem, mas justamente você entrou na faixa exclusiva, ok? Nem para realizar ultrapassagem nesse caso aí. O que será permitido, Jonas, é se você for acessar algum cruzamento, ok? Para acessar algum cruzamento, por exemplo, para você tem a faixa exclusiva para onde? Aí, por exemplo, só que você vai ter que pegar uma entrada à direita, ok? Pegar um entroncamento, ou pegar um cruzamento, uma bifurcação, aí justamente aí você vai ter que acessar a faixa. Aí, neste caso aí, justamente, para você fazer a passagem, para justamente na entrada de cruzamento, aí será permitido entrada ou saída de cruzamento. Ok, Jonas? Agora, na ultrapassagem é proibido. Porque pode acontecer, Jonas, por exemplo, você está circulando ali em João Pessoa. Aí, por exemplo, aí você vai pegar a próxima entrada à direita para você ter acesso ao seu bairro, à sua casa. Aí, por exemplo, só que para você pegar a próxima entrada à direita, vai ter uma faixa justamente exclusiva que você vai ter que passar por ela. Aí, nesse caso aí, será permitido. Vamos lá, ó. Nem sempre, Felipe, nem sempre. Nem sempre. Tem situações, Felipe, tem cidades que a faixa de ônibus, às vezes, ela é no contra-fluxo, ok? Ela é no sentido contrário. Nem sempre vai ser a da direita, não. Muito comum ela ser a da direita, mas pode existir casos que ela não seja da direita, ok? É mais comum ser a da direita. Justamente depende da rota. Depende da rota. Tem situações específicas, Felipe, que ela não vai ser da direita, não. A maioria dos casos é, mas tem algumas regras, tem algumas situações que fogem à regra. Vamos lá, pessoal. Pedestre anda pela direita. A setinha indicando o pedestre, o lado que o pedestre deve andar. Pedestre anda pela esquerda. A setinha indicando o lado que o pedestre deve transitar.
Vamos lá, pessoal. Placas complementares, placas com informações complementares. A gente está vendo aqui, ó, estacionamento regulamentado, início, placa de regulamentação com informação complementar. Então, essa placa serve para quê, pessoal? Serve para informar o condutor justamente que aquele trecho ali, o estacionamento é regulamentado e justamente é início do estacionamento regulamentado. Do jeito que tem essa de início, pessoal, também pode ter a de fim, ok? Justamente determinando o condutor que o final do estacionamento regulamentado justamente está localizado naquele trecho, ok? Vamos lá, ó. 90 km por hora para veículos leves. Esta placa aí, pessoal, é uma placa de regulamentação, que neste caso aqui ela fala de quê? De velocidade máxima permitida. Só que ela vem com informação complementar embaixo. A informação complementar embaixo é justamente, pessoal, veículo leve. Então ela vem informando que é veículo leve. Aí, neste caso aqui, é obrigação do condutor saber, entender o que se trata com veículo leve. Veículo leve, pessoal, são veículos de 2 ou 3 rodas, quadriciclos, automóveis, utilitários, caminhonete e caminhonete. Eles são entendidos por veículos leves, ok? Então, justamente, ó, essa placa aí, você está circulando nessa via, ok? E você se depara com essa placa, 90 km por hora veículo leve. Aí, por exemplo, dependendo do tipo de veículo que você está transitando, o limite de velocidade é um. E para outro veículo, o limite de velocidade é outro. Por exemplo, se você está numa motocicleta, o limite de velocidade para você é 90 km por hora. Por exemplo, se você está numa caminhonete, o limite de velocidade para você é 90 km por hora. Se você está num automóvel de passeio, o limite de velocidade para você é 90 por hora. Agora, por exemplo, se você está no ônibus, está num caminhão, aí já passa a ser entendido por veículo pesado. Aí, neste caso, o limite já é 70 por hora. Ok, pessoal? Essa questão de velocidade máxima permitida vai depender também da via e, além da via, do tipo de veículo que você está transitando. Ó, pessoal, como o negócio, às vezes, se o camarada não estiver atento, ele acaba se atrapalhando em alguns detalhes. Vamos imaginar o seguinte, pronto. Vamos imaginar que a nossa colega Joyce Kelly, ela está dirigindo o veículo, por exemplo, ela foi a João Pessoa, por exemplo, a trabalho, ok? Por exemplo, ela trabalha vamos supor, vamos lá, por exemplo, ela trabalha numa concessionária de motocicletas, ok? Numa loja de motos. Aí, por exemplo, o patrão de Joyce, ela determinou, Joyce, vai em João Pessoa ali fazer essa viagem. Aí, beleza. Aí, Joyce foi, justamente no trecho da rodovia que Joyce estava circulando, ela se deparou com essas duas placas. Só que Joyce foi num automóvel de passeio, ok? Por exemplo, num Gol, Volkswagen Gol da empresa. Aí, beleza. Quando chegou lá em João Pessoa, Joyce foi pegar umas motos. Chegou lá em João Pessoa, Joyce engatou um reboque no automóvel dela, ok? Lembrando que Joyce foi num automóvel de passeio. Aí, beleza, galera. Joyce foi, por exemplo, o limite de velocidade para Joyce era 90 km por hora. Quando Joyce vem voltando de João Pessoa, o limite de velocidade para Joyce, ela vem puxando justamente o reboque, o limite de velocidade para Joyce. Ainda é 90 ou já passa a ser 70? Conseguiram entender aí, pessoal? 70, exatamente. Aí você pode dizer, oxê, não, Ranieri, mas Joyce, ela não vem no automóvel de passeio? Sim, Joyce vem no automóvel de passeio, mas Joyce justamente engatou um reboque no veículo dela. Então Joyce está tracionando outro veículo, exatamente sem reboque, que observar logo isso. Então, neste caso aí, já deixa de ser um veículo leve e já passa a ser entendido como um veículo pesado. Não, Felipe, o limite não é 80, não. Assim, Felipe, depende do trecho. Ok, Felipe? Depende do trecho do dia. Neste caso específico aqui é 70.
Vai ter casos que vai ser até menor, ok, Felipe? Vai ter casos que o limite vai ser até menor, vai depender do tipo de via. Porque a velocidade máxima, Felipe, ela depende do tipo de via que você está circulando. Por exemplo, para dar um exemplo bem prático aqui, Felipe, é o seguinte, ó, se você está circulando, Felipe, numa via de mão dupla, uma pista simples, ok? No automóvel de passeio. Mesmo que você não encontre nenhuma placa com limite de velocidade, Felipe, você, por exemplo, está dirigindo seu carro de Solânia a Arara, ok? E você não encontrou nenhuma placa com limite de velocidade nesse trecho. Aí você diz, se não tem placa com limite de velocidade, eu posso andar na velocidade que eu quiser. Algumas pessoas têm esse pensamento, mas é um pensamento completamente errado. Mesmo não tendo nenhuma placa com limite de velocidade no trecho, galera, mas aquela via tem um limite sim. Então vamos entender como é que funciona isso. Cara. Felipe está dirigindo o carro dele de Solânia a Arara, ok? E não encontrou nenhuma placa com limite de velocidade. Então Felipe pode trafegar na velocidade que ele quiser? Não. Mesmo não tendo nenhuma placa com limite de velocidade, galera, mas como é uma rodovia de pista simples, Felipe está no automóvel de passeio, o limite de velocidade máxima para Felipe é 100 km por hora, ok? Mesmo não tendo nenhuma placa. E se Felipe estiver dirigindo o carro dele, por exemplo, para João Pessoa, Campinas, João Pessoa, na BR, Felipe está dirigindo Campinas para João Pessoa na BR e não encontra nenhuma placa com limite de velocidade. Ele está numa rodovia duplicada. Aí diz, Felipe pode dirigir na velocidade que ele quiser? Não. Mesmo não tendo nenhuma placa, mas como a rodovia é duplicada e Felipe está num automóvel de passeio, num veículo leve, neste caso, a velocidade máxima é 110 km por hora. Ok, galera? Se você está numa rodovia de pista simples, que é rodovia de pista simples? Por exemplo, o trecho que liga Solânia a Arara, que liga Remígio a Arara, ok? Que liga Esperança a Campina. Essas que tem só uma faixa para ir, faixa para vir, pessoal, pista simples. Então, não tendo placa com limite de velocidade, você deve respeitar o limite de 100 km por hora se você está no automóvel de passeio. E se é uma rodovia duplicada, uma BR, galera, o limite é 110 km por hora, ok? Quando não existir placa. Quando tiver a placa, o que vai mandar é a placa. Beleza, galera? Esses limites que eu falei agora para vocês é quando não existir sinalização, ok? Não tendo sinalização, não tendo placa com limite de velocidade, se é uma rodovia de pista simples, o limite é 100. Se é uma rodovia duplicada, o limite é 110. Mas o tacógrafo, nesse caso aí, Felipe, se o máximo é 80, mas se o tacógrafo registrar mais, que isso? Não, o tacógrafo ele vai registrar mais se você imprimir uma velocidade maior, ok? Se você imprimir uma velocidade maior no trecho, claro que ele vai registrar mais. Por exemplo, se você vai a 50, a 60 por hora, como é que o tacógrafo ele vai registrar 80? Não tem como, ok? Vai depender da velocidade que você está imprimindo no local, no trecho. E porque nesse caso aí, na verdade, o tacógrafo é um equipamento do caminhão, ok? Nesse caso aí é um equipamento do caminhão. O que vale fiscalizar é justamente o redutor de velocidade. Mas aí, Felipe,
o tacógrafo, ele vai registrar a velocidade, justamente, ele vai mostrar o período que ele oscilou, que você ultrapassou o limite de velocidade. Por exemplo, o tacógrafo do seu caminhão, registrou uma velocidade de 100 km por hora, ok? Mas, por exemplo, você está andando naquele trecho a 80, ok? Aí, por exemplo, foi uma velocidade que o tacógrafo registrou, ok? Não que ele registrou naquele momento. Então, neste caso aí, não pode ser levado em conta para ser aplicada a infração contra você. Para ser aplicada a infração contra você, tem que ser registrado no radar, ok? Vai ter que ser registrado no radar. Neste caso aí, o tacógrafo não vai poder incriminar, não vai poder servir de prova como multa. Foi entendido? Porque, por exemplo, em algum momento, entendeu agora? Em algum momento você andou acima de 80, mas justamente ele está especificando naquele trecho, naquele local o limite é 80, e naquele local você respeitou. Por exemplo, se você andou um dia da sua vida a 100 por hora, aí, por exemplo, você vai pagar o preço dessa vida todinha? Claro que não, ok? É no trecho, ok? Por excesso de velocidade é no trecho. Pensou que estava fazendo psicotécnica, né, Alberto? Ó, pessoal, vamos lá. Ó. Tudo que a gente viu até agora era tudo placa de quê? Regulamentação. A partir de agora, pessoal, a gente vai ver as placas de advertência. Aí você pode dizer, Ranieri, tem alguma que é mais importante que a outra, é menos importante? Não, galera. Todas têm a mesma importância. A diferença das placas de advertência é porque placa de advertência, galera, não tem um caráter punitivo. Placa de advertência, a função dela é lhe alertar, lhe avisar de alguma situação à frente ou adiante. Então, essas placas de advertência, galera, não dão multa. Placa que dá multa, que dá penalidade, placa de regulamentação, ok? Aí você diz, porque não multa, eu vou descumprir o que tem nela? Claro que não. Ela tem sua importância, galera, ok? E essas placas aí, ela tem uma função muito importante de evitar acidentes, de alertar o condutor, alguma situação, algum perigo que ele vai encontrar à frente ou adiante. Placa da advertência, pessoal, ela sempre trata de uma situação do ponto futuro, alguma coisa à frente ou adiante, ok? E para você diferenciar, pessoal, placa de regulamentação de placa da advertência, simples, galera, pela cor, ok? Foi na cor vermelha e branca, a regulamentação, redondinha, né? Foi na cor amarela e preta, a advertência. E além das placas de advertência ser na cor amarela e preta, pessoal, o formato dela é diferente. É no formato de um losango, ou seja, um quadrado inclinado. Galera, essas 5 placas da advertência aí, ó, todas elas falam de curva. São 5 tipos de curva diferentes. É mais difícil as placas da advertência do que de regulamentação? Não. Só que você tem que estar atento muito aos detalhes. Ok? Ó? Por quê? Ó? Essas 5 placas aqui, pessoal, na verdade ela está falando de 5 tipos de curva. Ok? Está dando um aviso de 5 tipos de curva diferentes. Primeira, pessoal. Curva acentuada à esquerda. Esta placa aí, pessoal, ela alerta o condutor, ela adverte ao condutor a existência de uma curva acentuada à esquerda. Ela está lhe proibindo? Ela está lhe obrigando a alguma coisa? Não. Ela está apenas lhe dando um aviso. Curva acentuada à esquerda. Está avisando o condutor que à frente vai existir uma curva fechada à esquerda. Curva à esquerda, pessoal. Está lhe obrigando a alguma coisa? Não, está apenas avisando ao condutor que à frente existe uma curva à esquerda, simples assim, curva à esquerda, ok? Isso aí, pessoal, essa sinalização de advertência ela é de extrema importância, principalmente quando você circula, quando você dirige em rodovias que você não conhece a rodovia, ok? Quando é uma rodovia que você conhece, facilita. Você já sabe mais ou menos onde vai se deparar com a curva, coisa e tal, mas em trechos de rodovia que você não conhece, aí você vai justamente se alertar pela sinalização da advertência. Vamos lá, pessoal.
Pista sinuosa à esquerda, pessoal. Essa terceira plaquinha aí, ó. Simbolizando como fosse tipo uma cobrinha, pessoal. O que é que esta placa alerta ao condutor? Esta placa alerta ao condutor que à frente existem 3 ou mais curvas sucessivas, sendo a primeira delas à esquerda. Ou seja, pessoal, pista sinuosa à esquerda é uma sequência de 3 ou mais curvas. Está avisando o condutor que à frente, que adiante, ele vai se deparar com uma sequência de 3 ou mais curvas. E a primeira dessas curvas é justamente para a esquerda. Por isso que se lê pista sinuosa à esquerda, pessoal. Então, quando você estiver dirigindo seu veículo na estrada e você se deparar com essa plaquinha amarela na beira da estrada, essa placa está ali avisando o quê? Essa placa está ali avisando que logo à frente, logo adiante, vai ter uma sequência de pelo menos 3 ou mais curvas, no mínimo 3. Pode ser que exista até mais, ok? Vai lhe alertar para uma sequência de 3 ou mais curvas. Aí justamente, pessoal, e neste caso aqui vocês estão observando que a primeira curvinha, a primeira dropinha foi para aquele lado esquerdo. Então a primeira curva neste caso aí, pessoal, vai ser para esquerda. Vamos lá. Curva em S à esquerda, pessoal. Esta curva em S à esquerda, ela adverte ao condutor para a existência de 2 curvas sucessivas adiante, sendo que a primeira dela é para a esquerda. Quer falar alguma coisa, Alberto? Alberto, você quer falar alguma coisa? Porque você apertou um alertinho aí para falar, viu? No caso, para entender essas placas aí, a gente lê elas mais de baixo para cima, não é isso? Para entender? Exatamente, meu filho. Vou ter que bater palma mais uma vez. Parabéns. Exatamente isso. Matou a charada. Para entender a direção da curva, leia a placa de baixo para cima. Ah, entendi. Pronto, primeira de luxo, mas tão sabido demais, viu? Ô, turma boa. Exatamente. Tanto de eu explicar, ó, ele já pega o bizu. É isso aí, galera. Siga esse bizu de Alberto. Para você justamente entender a placa, leia ela de baixo para cima para você pegar a direção. Muito bem, Alberto. Ó, pessoal, curva à esquerda, justamente alerta ao condutor que à frente adiante existem 2 curvas à esquerda, ok? Sendo que a primeira dela começa 2 curvas em S e a primeira dela começa justamente para o lado esquerdo. Curva acentuada em S à esquerda, pessoal. O que é que esta placa alerta? Esta placa alerta ao condutor que à frente existem 2 curvas sucessivas em S, sendo que pelo menos uma delas é acentuada, ou seja, pelo menos uma delas é acentuada, fechada e começa justamente para a esquerda, galera. Exatamente isso. Ó, pessoal, para quem não estava atento, talvez não tenha percebido que eu mudei o slide. Eu mudei o slide, viu? É as mesmas 5 placas, só que as outras estavam tudo para a esquerda, agora estão tudo para a direita. Ok? Aí justamente, ó, que nem o Alberto falou agora há pouco. Para você saber justamente a direção da curva, leia a placa de baixo para cima. Ok? Ó, são 5 placas que falam só sobre curva. Ok? Só que as que a gente viu agora há pouco, estava tudo para a esquerda. Agora mudou apenas a direção, mas continua sendo as mesmas placas. A diferença é que está para o lado direito. Ó, pessoal, estamos encerrando mais um dia. Uma ótima noite para vocês. Tudo de bom e até amanhã, galera. Se Deus quiser. Espero que a aula tenha sido proveitosa, galera.